camaradas, mais uma vez, queridas e queridas camaradas. O Carlos Trindade falou comigo há umas semanas, para que eu pudesse estar convosco nessa altura. Entretanto, foi-me dizendo que eu podia dirigir-me a vocês durante quase meia hora e eu não resisti logo a aceitar o convite. Porque não são todas as instituições que me dão meia hora para falar e, portanto, eu achei que isso era, egoisticamente, decidi aceitar de imediato, porque ia ter a minha oportunidade de falar meia hora sobre um assunto que gosto muito e que me tem levado, obviamente com o camarada António José Seguro, que me tem levado muitas horas nos últimos anos. E por isso, hoje dirijo-me a vocês para falar sobre a situação portuguesa e os impactos que estamos a ter e que vamos a ter e as escolhas que temos que fazer se queremos continuar a proteger, mas também a desenvolver o nosso estado do bem-estar, o nosso estado social. A minha intervenção para esta meia hora foi arrumada em 3 grandes perguntas. Eu arrumei em 3 grandes perguntas, esperando ser capaz de dar a resposta a essas 3 perguntas. A minha primeira pergunta é uma pergunta de contexto, que é: que lições temos vindo ou aprendemos de quase 2 anos de programa de ajustamento? Esta pergunta tem uma subpergunta, que é muito simples de compreender por todos, que é: então, porquê é que o Governo fala de 4 mil milhões de euros? Porquê? Esses 4 mil milhões de euros podiam ser 3 mil, podiam ser 5 mil milhões? O que é que nós aprendemos destes 2 anos e porquê é que o Governo chegou a determinada altura e disse: nós temos que fazer cortes permanentes de 4 mil milhões de euros? E onde? Pediu logo um consenso ao PS, mas entretanto antecipou: temos que fazer cortes na educação, na saúde, na segurança social. Foi uma boa forma de tentar começar um consenso que o PS foi desapertada nestas áreas, não é? E por isso, esta é a primeira pergunta. Que lições temos vindo a aprender? Subpergunta: porquê 4 mil milhões de euros de corte? Para passarmos à segunda pergunta, que é: que Portugal nos reserva ou nos está reservado com a estratégia que tem vindo a ser implementada pelo Governo português e que tem tido na Comissão Europeia e, em particular, na chanceler Merkel e também em alguns países como a Holanda e a Finlândia, curiosamente 2 países em que os ministros das Finanças são de partidos irmãos, quer na Finlândia, quer na Holanda. O que é que nos reservam para o futuro? Aparentemente querem que nós continuemos no euro. Mas que futuro é que nos é reservado para o futuro, para uma geração, se nós continuarmos com este caminho? E vamos a uma terceira pergunta. A pergunta final, que é: então, se nós não estamos de acordo com este caminho, que caminho é que propomos? O que é que nós queremos apresentar como alternativa? Não basta dizer que não estamos de acordo. E não basta dizer que não estamos de acordo, em particular, fazendo um discurso sobre os impactos da política. Os impactos da política que tem vindo a ser perseguida, todos nós conhecemos. São os impactos, são as consequências. As causas destas consequências estão na política perseguida. Mas se nós não queremos ter estas consequências, temos que ser capazes de ir às causas e apresentar uma outra alternativa para que as consequências sejam diferentes. E por isso, a minha última questão é o que é que nós propomos como alternativa? Eu começaria a resposta à primeira pergunta: que lições temos vindo a aprender, com uma frase do Ministro Vítor Gaspar. O Ministro Vítor Gaspar disse: os portugueses têm que saber que Estados estão disponíveis a pagar. Que Estado estão disponíveis a pagar no futuro com os seus impostos? Tendo imposto à partida um elemento central. Impondo-se
a restrição financeira, o que é que nós queremos fazer? No fundo, o que o Ministro Vítor Gaspar nos veio dizer foi: nós estamos num beco, esse beco está delimitado pela restrição financeira. Meus senhores, agora os senhores dentro desse beco podem tentar arrumar o mobiliário, podem tentar pintar as paredes desse beco de forma diferente, mas nós estamos metidos num beco. E esse beco é delimitado pela restrição financeira. E dentro da restrição financeira, os senhores podem escolher o Estado que querem pagar. E podem escolher as prioridades que nós podemos pagar dentro da restrição financeira. Mas a pergunta que se põe, antes de mais, é: porquê é que nós temos esta restrição financeira? Qual é a restrição financeira que está imposta, ou que nos está a ser imposta por este governo? E por isso, nós temos que ir à causa das coisas. Qual é a causa das coisas? O governo português apenas apresentou o pacote de 4 mil milhões de euros em setembro de 2012. Todos nós temos a clara percepção que estes 4 mil milhões de euros não faziam parte, não estavam incluídos no memorando original. Não estavam incluídos no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. A pergunta que se impõe é: porque é que a nossa restrição financeira se terá agravado 4 mil milhões de euros de forma permanente, de corte em despesa permanente? E a primeira resposta que nós temos para dar é muito simples. O governo português, com a Comissão Europeia, com o FMI, com o Banco Central Europeu, definiu um programa de ajustamento com um cenário macroeconómico. Esse cenário macroeconómico não sobreviveu nem 3 meses. Esse cenário macroeconómico previa um crescimento acentuado das exportações e previa, ainda para mais, uma diminuição mais lenta e com menor declive da procura interna. O Governo, a Comissão Europeia e os membros da Troika, vamos passar a chamá-los os membros da Troika e o Governo, perante a alteração do cenário macroeconómico, tomaram uma decisão. E a decisão foi: tendo-se alterado o cenário macroeconómico, vamos manter como objetivos os objetivos nominais de déficit e de dívida no fim do ano 2012 e, por isso, em vez de nós virmos aplicar 5,5 mil milhões de euros de cortes e de ajustamento em 2012, vamos manter o mesmo objetivo, mas vamos aplicar mais de 9 mil milhões de euros. Qual foi a consequência? A consequência imediata foi que a procura interna decresceu muito mais. O crescimento das exportações foi muito menor do que a expectativa e, chegados a agosto, setembro de 2012, o país foi confrontado com um buraco orçamental que orçaria 4 mil milhões de euros. Mas, nesse momento, o Governo tinha que fazer o orçamento para 2013. E o que é que propôs aos portugueses? Propôs aos portugueses um aumento de impostos de mais 4 mil milhões de euros. E, por isso, aquilo que os camaradas e a população em Portugal devia perguntar era: então, mas se o buraco orçamental era de 4 mil milhões de euros e nos aumentaram os impostos em 4 mil milhões de euros, porquê é que precisam de cortar mais 4 mil milhões de euros? A resposta é simples. A resposta está no documento de estratégia orçamental apresentado em abril de 2013. O Governo, com o aumento de impostos e com as suas estimativas, previa que Portugal, entre 2012 e 2017, pudesse ter de receitas fiscais um valor equivalente a aproximadamente 45% do produto interno bruto. Quando foi fazer o documento de estratégia orçamental em 2013, percebeu que, e já vinha da análise que fazia o orçamento para 2013, análise que fez entre setembro e outubro de 2012, percebeu que as receitas fiscais não superariam os 41% do produto.
Ou seja, o país, por insolvências, falências, aumento do desemprego estrutural com diminuição do IRS, com diminuição de IVA por diminuição dos rendimentos, e em particular dos rendimentos do trabalho. O país, entre 2012, entre o último trimestre de 2012 e o primeiro trimestre de 2013, foi confrontado com uma realidade que é simples. Entre as estimativas iniciais do memorando e do Governo ainda no princípio de 2012 e a realidade que encontrou quando começou a fazer o orçamento em 2013, o Governo constatou que tinha queimado, tinha feito desaparecer do potencial da economia portuguesa praticamente 4% do produto interno bruto. Ou seja, para uma carga fiscal claramente superior, ou seja, todos nós pagamos em percentagem mais imposto para os rendimentos que oferimos, mas a verdade é esta. Nós temos menos emprego, obviamente menos empresas, mais insolvências, mais subsídio de desemprego para pagar, menos cotizações da Segurança Social e o país, é aqui a fonte dos 4.000 milhões de euros, o país tem menos produto interno bruto potencial, dito produto interno bruto natural, do que tinha antes do programa de ajustamento. O falhanço é redondo. O falhanço é absoluto. O país empobreceu de forma mais acelerada do que a expectativa do Governo e da Troika. Nós hoje temos menos condições de captar receitas fiscais porque temos uma economia que decresceu, que empobreceu de forma muito mais acelerada, porque a austeridade custa o custar, tem um impacto. São as empresas e o emprego que desaparecem, eliminando produto interno bruto potencial. Uma das questões centrais deste Governo é que uma das coisas que fez, ainda durante o primeiro semestre de 2012, foi dizer aos portugueses que o desemprego estrutural em Portugal, aquele que é independente dos ciclos económicos, tinha praticamente duplicado em metade de uma década. E que o desemprego estrutural em Portugal já não era nem 6% nem 7%, mas tinha passado a ser 11% ou 12%. O desemprego estrutural significa muito mais do que termos portugueses de forma permanente no desemprego. Significa também que não temos cotizações da Segurança Social e não temos empresas que criem postos de trabalho, que paguem impostos, que permitam com o trabalho receita fiscal de IRS e, ao mesmo tempo, que permitam ao país exportar e captar recursos externos. Eu vou dar um exemplo muito prosaico do erro da estratégia. Nós sabíamos que Portugal tinha cometido alguns erros no processo desde a adesão. E um deles foi um concentrar de investimento em setores concentrados e de setores ditos não transacionáveis. Construção, grandes utilities, como da energia, por exemplo, e sabíamos, obviamente, que só poderíamos sair desta crise aumentando o peso das exportações na economia nacional. Ora, eu conheço empresas do setor têxtil, por exemplo, na zona de Castelo Branco, que querem aumentar as exportações, mas que estão confrontadas com um duplo problema. Não só o crédito é caro e escasso, como, objetivamente, a diminuição tão acentuada da procura interna impossibilita que tenha recursos da procura interna para poder investir e alavancar a procura externa. Isto é um beco sem saída. Nem o país consegue aumentar a sua capacidade exportadora com investimento e com captação de recursos da procura interna para alavancar a procura externa, nem o país em simultâneo consegue travar a diminuição da procura interna e o crescimento do desemprego. Continuar esta política é condenar o país à pobreza, é condenar o país a um desemprego estrutural que continuará a crescer para cima de 11%, porque esta política é perfeitamente suicida. Esta política levará o país a regressar a padrões de riqueza e de estado do bem-estar, eu não quero dizer anteriores ao 25 de Abril, mas pelo menos um retrocesso de uma geração em tudo aquilo que nós fomos construindo neste país.
quer com governos do PS, quer com governos do PSD. É por isso que o Governo precisa de 4 mil milhões de euros. O Governo precisa de 4 mil milhões de euros porque já descobriu que as expectativas de aumento de receita fiscal estão muito abaixo daquilo que inicialmente previa. Por isso, o país caminha para uma situação em que, objetivamente, o déficit orçamental não é controlado por uma diminuição muito agressiva e até, em alguns casos, surpreendente da receita fiscal. O país não consegue controlar a sua dívida por duas razões. A primeira é porque, objetivamente, a dívida pública, considerada em rácio, tem na base o produto, e se o produto continua a decrescer, o rácio vai aumentando. O nosso denominador é cada vez menor. Temos cada vez menos produto interno bruto. E terceiro, temos uma bomba relógio de dívida pública que atinge hoje, a valores de fevereiro, 126% do produto interno bruto. Mas, meus caros camaradas, eu quero, e era útil que todos estivéssemos perfeitamente conscientes, para cumprirmos as regras do Eurostat em 2014, Portugal vai ter que fazer uma alteração do perímetro do Orçamento de Estado. Ou seja, vamos ter que meter para dentro algumas das empresas públicas que até hoje estavam fora do perímetro. E nós todos sabemos qual vai ser a consequência. É que quando essas empresas entrarem para dentro do perímetro do Orçamento de Estado, serão também considerados para efeito de dívida pública e os valores que se estimam andarão num rácio de dívida pública entre os 130% a 140% de dívida. Por isso, nem déficit, nem dívida, desemprego estrutural a aumentar, para além do desemprego gerado pelo ciclo económico, leva-nos a uma circunstância que é uma circunstância em que o país não consegue ter recursos para continuar um aspecto que para nós era central, que era Portugal precisava de continuar um caminho de progressiva aproximação aos padrões europeus do centro da Europa, quer em termos de rendimento per capita, quer objetivamente do seu estado de bem-estar, do estado social. Mas então passemos à segunda pergunta. E eu se calhar estou a demorar muito tempo. Sim, um bocadinho. Brilhante dias. Mas ali a Fernanda que vai dando para mim. Bem, mas então vamos à segunda pergunta. Então, que país é que nos reserva o Governo e a Troika? Porque, meus caros amigos, estamos entre camaradas. O Governo português, ideologicamente, acredita neste caminho. Eu não sei se o Governo português todo, mas o Ministro Vítor Gaspar e o Primeiro-Ministro, por esta ordem, acreditam nesta estratégia. Mas agora nós temos que perceber qual é o caminho, qual é o futuro que nos é reservado. É óbvio que ninguém, com o mínimo de bom senso, mesmo no centro da Europa, quer que Portugal saia do euro. Nem que seja egoisticamente, porque não sabe quais são as consequências da saída de um país da área do euro. Ou seja, ou a Grécia, ou Portugal, ou a Espanha, ou a Itália, qual é o limite? Como diria o próprio Ministro Vítor Gaspar, os livros não explicam a saída de um país da zona monetária. Conseguem explicar a construção. Mas os livros que nós estudamos na universidade não explicam as consequências da saída de uma área monetária. E, neste caso, a saída do euro. Por isso, quer o governo português, quer as instituições, quer o Partido Socialista, não propõem a saída do euro. Mas então o que é que nos propõe o Governo e a Troika? E já lá vamos ao que é que propõe o Partido Socialista. O Governo e a Troika propõem-nos simplesmente isto. Nós sabemos, e desculpem se o jargão às vezes for um bocadinho economês, mas nós sabemos que a zona euro, a área do euro, é uma área monetária não ótima. A zona euro falta-lhe um conjunto de instrumentos. A ver, a zona euro, como foi bem patente pelas últimas declarações, quer do Presidente Hollande, quer da própria Chanceler Merkel, não tem uma política económica comum. Uma verdadeira política económica comum. Mas pior, não tem um banco central como outras áreas monetárias, como o Japão, o Reino Unido ou os Estados Unidos. E não tem condições de transferências internas dentro da área monetária, porque o orçamento comunitário
é um orçamento muito pequeno. É um orçamento que, como nós sabemos, neste caso, poderá ter ficado abaixo de 1% do produto interno bruto da União. Ora, qualquer área monetária com divergências de produtividade e competitividade tem sistemas e tem mecanismos de transferências internas. Poderão dizer os nossos amigos alemães: meus caros, aquilo que o senhor está a defender é que os alemães transfiram dinheiro para o Sul. E a resposta é simples. Sim, é verdade, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Numa circunstância em que a divergência é muito significativa, ou nós temos um mecanismo de solidariedade e convergência, ou vamos deixar a periferia no seu empobrecimento. Ora, o resultado, por exemplo, das negociações do quadro comunitário 2014-2020 dão a Portugal, um país sob resgate, uma diminuição dos fundos comunitários, quer de FEDER, quer no âmbito da política de desenvolvimento regional, quer da política agrícola comum. E isso não é, e devo dizer que nós próprios, se calhar barafustámos pouco, este é um termo pouco técnico, barafustámos pouco, quando não fomos ainda mais exigentes na negociação das perspectivas económicas, das perspectivas financeiras de 2014-2020. Porque um país com problemas de convergência de competitividade, com problemas de ajustamento de déficit e de dívida, e aquilo que nos oferecem desde Bruxelas é uma redução do pacote, que nos peçam mais eficiência e mais eficácia na aplicação dos fundos comunitários. Eu acho que não há ninguém com bom senso que não diga que nós temos que ser mais eficazes na aplicação dos fundos comunitários. Mas é razoável que os nossos parceiros comunitários, perante a circunstância do país, aquilo que nos propõem é uma diminuição do envelope financeiro. Não parece razoável. E por isso, perante esta ausência de política económica, perante esta ausência de ter um Banco Central que verdadeiramente possa ter o conjunto de instrumentos que um Banco Central convencional tem. E terceiro, perante a ausência de transferências internas a partir de um orçamento central mais robusto, a única coisa que reservam a Portugal para pagar a sua dívida é que Portugal seja capaz de gerar um saldo primário de tal forma significativo que continue a pagar a sua dívida e os juros. O saldo primário, digo já, receitas totais menos despesas, deixando de fora os juros. Ora, nós somos capazes de fazer uma relação entre receitas fiscais e despesas que permita ter saldo positivo para pagar juros e reduzir dívida. Mas, meus caros amigos, quando é que Portugal conseguiu isso? Só com o Wolframio. Estudámos todos isso, não foi? E como é que nós conseguimos fazer isso de forma tão rápida? E como é que nós vamos conseguir fazer isso se, perante 130% a 140% de rácio de dívida pública e com as nossas receitas a diminuir, não só pelo ciclo, mas porque estamos a queimar emprego e empresas, aquilo que nos reservam é só uma solução. E é por isso que o Ministro Vítor Gaspar nos diz, com aquela clareza, admitamos a clareza. Ele diz, os senhores têm que saber que Estado podem pagar. A restrição financeira é esta. Mas a restrição financeira que nos apresenta é simples. Menos receitas fiscais, convergência para os objetivos do Tratado Fiscal, 0,5% de déficit estrutural, e os senhores, só há uma hipótese, cortar, cortar, cortar. Claro que nós, no princípio, pensámos que era preciso cortar menos. Pensaram. Nós também, quando assinámos um memorando. Mas a verdade é que, depois da política aplicada, nós destruímos mais emprego, mais empresas. E por isso, meus caros, se destruímos mais empresas, mais emprego e menos receitas fiscais, meus senhores, sobra um caminho. Cortar nas despesas do Estado. E onde é que vão cortar? Meus queridos amigos, onde é que nós temos despesa? Na educação, na saúde e nas prestações sociais. E por isso, isto é... Desculpem lá, se calhar estou a ser demasiado simplista em alguns aspectos, mas isto é de uma clareza meridiana. Isto é o Excel a funcionar. Ok? Isto é o Excel a funcionar. O Excel funciona. Mas isto significa o quê? Desde o ponto de vista prático. Que aquele país, aquele Estado-membro que é Portugal, um dos Estados-membros com maiores problemas de competitividade no quadro da zona euro, que menos condições tem para suportar €1 a 1,4, a 1,5, a 1,6 dólares.
Portugal. Toda a gente fala de diversificação de mercados. Os mercados europeus estão estagnados. Pois é certo. Mas eu, para exportar para fora da Europa, se a paridade euro-dólar continua a ser 1,4, 1,5, 1,6, só estou a dificultar as exportações de produtos portugueses para onde? Para o Brasil, para a Angola, para a China, para a Índia, para a África do Sul e para todos os países que estão a crescer. Quando se sabe, e isto, desculpem lá agora, talvez... Quando se sabe, por exemplo, que Portugal era dos países, e é ainda dos países, que tem uma estrutura de exportações que se afasta mais da média da Comunidade da União Europeia. Porquê? Temos ainda muito têxtil, calçado, hoje com padrões diferentes, têxtil, calçado, combustíveis de alguma forma, agroalimentares. Quando nós comparamos a estrutura das exportações portuguesas com a estrutura das exportações médias da União Europeia, percebemos que nós ainda estamos relativamente longe. E estando tão longe, isso significa que, primeiro, não só somos menos competitivos a exportar para fora da União Europeia, como, por outro lado, as importações de fora da União, com o euro de valor tão elevado, passam a ser muito mais competitivas face àquilo que são as nossas exportações, por exemplo, para a Alemanha. Quando a União Europeia, com o Paquistão, fez um acordo em função das circunstâncias do Paquistão para reduzir as taxas aduaneiras do Paquistão para a União Europeia, qual foi o primeiro país que sentiu que as suas condições comerciais estavam a ser deterioradas? Portugal. Porquê? Porque tinha muito peso têxtil e calçado, mas fundamentalmente têxtil. Por isso, este caminho não serve. Porque aquilo que nos estão a dizer é que Portugal pode ficar no euro, deve ficar no euro, mas pobrezinho. Mas com um Estado Social diminuto. Mas sem condições de continuar a criar riqueza e de se aproximar dos padrões europeus. E isso não é aceitável. Isto não é aceitável. E já não é aceitável desde o ponto de vista económico. Aqui, visto um bocadinho o fato de secretário nacional do PS. Isso não é aceitável politicamente. Porque aquilo que estão a condenar o país é à imigração, ao desemprego estrutural e ao regresso a 25 anos atrás. E isso nós não podemos aceitar como bom. Isso não vale ficar no euro. Agora, o que é que o PS propõe? Eu já tenho aqui uma coisa até 5 minutos e já gastei 3. O que é que o PS propõe? O PS, aquilo que propõe é ficar no euro. Porque nós achamos que o euro é a âncora para o país que queremos e que sonhamos. É uma âncora para desenvolvermos produtos complexos, com trabalho qualificado e com rendimentos do trabalho adequadamente remunerados, que remunerem bem o trabalho. Não é regressando ao tempo do escudo, do trabalho infantil e das condições penosas para concorrer com o Paquistão e com a China que este país há de voltar a crescer e a criar emprego. Mas podemos fazer outra coisa, que é ficar no euro. Mas exigir condições para ficar no euro. Querer condições para ficar no euro. A dívida. A mutualização da dívida foi uma das nossas propostas. Há uma proposta dos sábios alemães quanto ao Fundo de Redenção para a Dívida Passada. O programa OMT do Banco Central Europeu que nos suporte emissões de dívida no futuro. A capacidade de aumentar o orçamento europeu e, em particular, um orçamento da zona euro. Um mecanismo de convergência e solidariedade que é hoje defendido também pelo Presidente Hollande. Terceiro, a mutualização de alguns dos custos de ajustamento, como, por exemplo, a mutualização dos custos com o subsídio de desemprego. Não é razoável que, perante a circunstância social do país, aquilo que nos proponham é reduzir o subsídio de desemprego. Esse é um custo do ajustamento, esse custo deve ser partilhado por todos. O António José Seguro defendeu isso no nosso Congresso, no seu último discurso. E também, uma ideia muito nossa, que é o euro é a nossa moeda. O euro também é a nossa moeda. E por isso, se os nossos parceiros europeus, de uma forma que me parece muito pouco equilibrada, dizem que são os contribuintes deles que pagam os resgates, há uma coisa que os portugueses têm que ter a noção. É que se isto continua assim, somos nós que pagamos o euro a 1,4, a 1,5 e a 1,6. Nós precisávamos de um euro
com uma paridade mais baixa face ao dólar, que regressasse à paridade original do euro, e se calhar precisávamos de um bocadinho mais de inflação para tornar suportável a dívida e para tornar as nossas empresas mais competitivas, para criarmos emprego qualificado e para suportarmos o Estado Social, ainda frágil se compararmos com outros sistemas no quadro da União Europeia. Este é o futuro que nós propomos. Exige uma negociação muito difícil na União Europeia, mas é aquela negociação que um novo governo português tem que fazer, porque aquilo que nos propõe neste momento não é admissível para Portugal, não é admissível para a próxima geração, que ficará num país sem futuro. E se nós não tivermos futuro, poderá acontecer uma coisa a Portugal. É a minha última frase. Todos nós, e alguns de vocês ainda vivem, mas, por exemplo, o meu bisavô era de São Pedro do Sul, do distrito de Viseu. Há um momento em que o meu bisavô olhou à volta e não encontrou forma de subsistir e de ter rendimento. O que é que ele fez? Migrou para Lisboa. Outros migraram para o Porto, para Coimbra, e outros emigraram para a França, para a Alemanha, etc. Se nós não resolvermos este problema, nós arriscamos a ser não apenas um país periférico geograficamente, mas um país periférico onde os nossos melhores saíram. E isso não é aceitável. Isso não é aceitável e é por este caminho alternativo que temos de continuar a combater. Porque se não formos capazes de o fazer, o país não tem futuro. Muito obrigado.